Olha aqui, nação rubro-negra, depois da vitória de ontem contra o Botafogo e mais uma atuação discreta para ruim, essa que é a grande verdade, do nosso queridíssimo Bruno Henrique, surgiu na internet um monte de informação dizendo que o Flamengo não vai renovar o seu contrato, no caso aqui o Bruno Henrique iria se aposentar ao final da temporada. O quão de verdade há nessa informação? A assessoria do jogador hoje cedo já desmentiu tudo isso, mas será que de fato é o que vai acontecer? Bruno Henrique vai continuar no Flamengo, terá o seu contrato renovado? Bora falar sobre isso e vamos esmiuçar também outras informações do Flamengo, evidentemente com foco no jogo de ontem, uma classificação protocolar. A palavra que eu quero trazer para vocês é protocolar, nem ruim nem boa, simplesmente protocolar. Claro que tiveram jogadores que, porra, cara, decepcionaram demais. Aliás, não é que decepcionaram, não. Jogadores que jogaram aquilo que a gente imaginava que eles fossem jogar, sendo evidentemente o pior deles, vocês sabem quem. A gente vai falar daqui a pouco. Tem a despedida do Iago, tem outras questões aí. Gente, bom dia. Estamos começando mais uma semana de trabalho aqui no canal Fla Segueta. Eu estou aqui no home studio aqui da nossa casa, onde minha esposa usa para fazer essas gravações. Então, bora meter pau nos trabalhos. Peço que você, de coração, chegando aqui, dá o like, valeu? Dá o like no material, se inscreva no canal, compartilha, a gente está precisando de uma força, cara. Então compartilha o nosso trabalho, comenta porque é importantíssimo e assim por diante. Tem outras questões aí de clube de membro. Cara, por favor, ajude o canal porque realmente estamos precisando da tua moral. Gente, olha aqui, o Iago, ele foi vendido lá para o Orlando City, né? Então ele fez uma postagem muito emocionada. Cara, o garoto de 20 anos, ele só foi vendido, né? Só foi negociado porque extrapolou a idade lá, limite, né? Para atuar no sub-20, passou dos 20 e tudo mais. E como não tem espaço algum entre o elenco principal do Flamengo, o clube entendeu melhor negociar. Então ele foi para Orlando City, vai viver nos Estados Unidos. Claro que em se tratando de carreira profissional para um atleta tão jovem, é uma queda, gente, é uma queda. Se esse menino tivesse sido emprestado para qualquer clube da Europa, seria muito melhor, mas o Flamengo simplesmente vendeu para o Orlando City. Olha aqui, vai ganhar em dólar, vai ganhar bem, vai viver bem demais. Só que aquilo, né, o futebol dos Estados Unidos, o soccer, né, dos Estados Unidos, no quesito futebol masculino é muito fraco. A gente viu isso na Copa do Mundo de Clubes. Então, que vantagem esportiva o Iago vai ter lá? Nenhuma. Sinto muito, nenhuma. Não importa se ele chega lá voando, fazendo um monte de gols, porque vitrina praticamente zero, cara. Praticamente zero. Então, infelizmente, é uma evolução financeira para a vida do menino, mas para a vida esportiva é um decréscimo absurdo. Ele que é tão jovem, né, poderia estar aí rendendo, que fosse até em algum clube do futebol brasileiro. O Flamengo poderia ter feito empréstimo, né, para algum clube aqui da Série A. Eu duvido, cara, que o Mirassol da vida não pegava, que o Bragantino não pegava, que, sei lá, um Remo não pegava, sabe? Enfim, eu achei essa manobra meio zoada por parte do Flamengo. Mas tá, ele se despediu emocionado e cabe a gente simplesmente desejar boa sorte ao garoto Iago, um dos destaques do nosso bicampeonato mundial de clubes em cima do Barcelona. Bruno Henrique vai ou não se aposentar? Essa é a grande questão que está pegando todo mundo aí. Vai ou não se aposentar no final da temporada? Lembrando que o Bruno Henrique tem 35 anos. Ele é um jogador ofensivo, ele é um atacante, ele é um ponta e agora também é falso 9, porque o Felipe assim o coloca para jogar. Gente, para essa temporada a gente tem que ser bem claro, embora o Bruno Henrique seja um grande ídolo, embora o Bruno Henrique seja um cara carismático, seja uma máquina de criar bons memes, essa parada toda, o Bruno Henrique é veterano, e eu já nem sei mais se ele tem condições de ganhar na corrida seus marcadores. Ele é bom finalizador, ele é bom cabeceador, mas assim, o corpo começa a reclamar, a cabeça pensa, mas o corpo não corresponde. Então, inevitavelmente, ele vai querer executar o que ele pode mentalmente fazer, mas fisicamente não vai conseguir. Então, quando a gente trata sobre o assunto aposentadoria do Bruno Henrique, é um assunto sério, é um assunto sério e um assunto real, que tem que ser levado em consideração. Não dá para o Flamengo ter no elenco um jogador, apesar de toda a importância dele, ter um jogador que recebe 1.800.000, 1.800.000 e
que caso haja uma renovação contratual no final do ano, ele entra para o próximo ano com reajuste. 36 anos e reajuste. Ou será que ele vai reduzir? Tudo bem, possa até ser que ele reduza. Mas, de qualquer forma, não vai reduzir para menos de 1 milhão. Vai ficar ali na base de 1,5 milhão, talvez, caso haja redução. Então, porra, cara, um jogador de 36 anos. É aquilo, gente, ó. Tudo, com todo respeito, tudo que o Bruno Henrique deu pra gente, pode ter certeza que o Flamengo deu em dobro pra ele. Sabe, a mesma coisa se aplicou pro Gabriel Barbosa quando estava conosco. Gabriel fez muito pelo Flamengo, mas olha o que o Flamengo fez pelo Gabriel. Arrascaeta, a mesma coisa. Então, assim, cara, não existe... Primeiro, não existe bonzinho no futebol, nem existe favor no futebol. Existe profissionalismo. E você pensar numa extensão contratual de um jogador de 35 anos que já não entrega aquilo que pode, é um pouquinho complicado, tem que haver responsabilidade. Ano passado, o Bruno Henrique ainda teve boas atuações, jogou bem lá na Copa do Mundo de Clubes, foi um dos destaques na final da Copa Libertadores, jogou bem pra caramba, teve picos de bom futebol, relembrou o Bruno Henrique do passado. O Bruno sempre foi um cara de dar a volta por cima, vindo de lesões graves. Enfim, isso aí ninguém nega. Mas para essa temporada ele está muito fraco. Para essa temporada o Bruno Henrique ainda não jogou, não estreou. Parece que ele sumiu, meu irmão. É questão física? Pode ser. Ano passado puxou demais do físico dos atletas. Para os veteranos, essa puxada é mais agressiva. Eu sei que hoje o Bruno Henrique está muito fraco. Então ontem ele entrou em campo, jogou como falso 9, não produziu absolutamente nada. Ele deu assistência, claro, para o Paquetá, mas coisa corriqueira do futebol. E ponto final. Eu quero só pedir que vocês deixem aí nos comentários a seguinte resposta para essa questão que eu vou trazer agora. Vocês querem ou não uma extensão de contrato do Bruno Henrique? Vocês acham que para 2027 ele continuaria tendo cancha para poder representar bem o manto sagrado no quesito desenvolvimento esportivo? Porque no quesito respeito e moral ele tem, mas eu estou falando aqui desenvolvimento esportivo, ele vai agregar valor ao nosso ataque ou já está na hora do Bruno Henrique ou pendurar a chuteira ou simplesmente terminar jogando em qualquer outro clube que não o Flamengo? Deixa aí nos comentários. Minha opinião muito clara, pensando somente no Flamengo, é essa aqui. Não, deixa o Bruno Henrique tocar a vida dele, onde ele quiser. Ele pode ir para MLS, ele pode ir para Arábia, pode ir para qualquer lugar. Continuar ganhando dinheiro, jogar mais 1, 2, 3 temporadas que seja. Mas para se manter no Flamengo se arrastando, é melhor não. Agora, posso estar aqui queimando a minha língua caso o Bruno comece a jogar. E é o que eu mais quero. Me amarro quando eu queimo a língua. Então tomara que ele volte a jogar demais, que consiga executar as jogadas que ele pode, que tenha aquele arranque ainda preciso para poder deixar os marcadores na saudade, que é assim quem ganha é o Flamengo. Falando em Flamengo, falando quem ganha é o Flamengo, ontem o Flamengo ganhou. Ontem o Flamengo ganhou, mas antes de falar desse jogo, falar sobre atuações de alguns jogadores em destaque, decepções e tudo mais, o Felipe Luiz, ele na coletiva, ele deu uma coletiva ontem muito, assim, básica, né? Na verdade, o Felipe Luiz tem sido muito básico nas suas respostas, e eu vi ontem um Felipe muito esquisito. Não sei se vocês perceberam, o Felipe não é de fazer isso, mas ontem ele fez pelo menos 3 vezes, cara. Ele contestou os repórteres, assim, na cara dura, na cara de pau, contestou os caras e teve um momento que ele foi até irônico, ele riu, sabe qual é? Ele, vocês não sei o quê, falou que o repórter tinha memória curta, reclamou quando entramos nesse assunto aí do Bruno Henrique, não tá rendendo nada, que não sei o quê, parará. Cara, assim, ele tá batendo de frente com a imprensa. Começou a bater de frente com a imprensa. Não é exagero. Eu não vou trazer os cortes da entrevista para esse vídeo, porque não tenho aqui e daria, acho que, problema de direito autoral. Mas, enfim, vamos lá. É só vocês olharem aí a entrevista do Felipe. Cara, pelo menos em 3 respostas, ele foi extremamente indelicado com a imprensa. Cara, é dever da imprensa perguntar as coisas de forma mais crua e reta possível. É dever da imprensa criticar, sim, porque a imprensa está ali como a voz do torcedor. O jornalista na coletiva, ele não está ali por ele. Claro, ele está ali por ele, para alimentar seu canal, seja lá o que for, seu veículo. Mas, acima de tudo, ele é o canal entre a torcida e o clube. Então, assim, quando o jornalista vai na canela, é obrigação do treinador responder de forma profissional e não irônica. E ontem vimos uma faceta do Felipe que eu não tinha visto ainda, que está se manifestando. Possa ser exagero da minha parte, mas, cara, me pegou legal e eu fiquei pensando nisso, eu tinha que dividir com vocês. Felipe Luiz tratou a imprensa mal. Isso é um sinal de que ele está sentindo a pressão. É um sinal que ele está sofrendo a pressão. E é um sinal que, sei, cara, vem coisa por aí. Vem coisa por aí. Se o Flamengo do Felipe não começar a jogar futebol,
possa assim que não vai durar muito tempo no cargo, não. Tá? Isso aqui não é sensacionalismo nem exagero, não. É fato. Até porque o Flamengo venceu, beleza, cumpriu o papel. Foi uma vitória protocolar, mas que jogou mal pra caramba, jogou, né, gente? De novo, o jogo do Flamengo foi muito ruim. No segundo tempo, em especial, passando ali dos 15 minutos, o time parou, cara. Já estava devagar, e o devagar ficou inexistente. Fisicamente, a gente estava se arrastando, sabe? A gente não criou uma jogada com qualidade, uma jogada ofensiva, assim. Teve ali uma ou outra, teve uma bola que o Eric Pulgar, desculpa, que o Royal encheu o pé, explodiu, teve isso, teve aquilo. Cara, atuação muito fraca. Flamengo no meio campo, com a saída do Paquetá, a saída que eu digo, ele jogou como segundo homem do meio campo e avançava toda hora, porque ele tem esse caguete de ficar subindo. Pô, criou-se uma avenida, um buraco no meio campo, um espaço para o Botafogo jogar. Se tu reparar, o Botafogo ele atacou por duas vertentes somente, pelo meio e pelo seu lado ofensivo direito, que no caso era o lado esquerdo do Flamengo, onde tinha o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas levou um passeio ontem. Na coletiva o Felipe falou que o Ayrton jogou demais. Eu não vi isso, não. Eu vi o Ayrton Lucas, pô, cara, dando mole pra caramba, deixando espaço e tal. E assim, e fraquíssimo Botafogo. Se isso acontecer contra o Lanús na quinta-feira, pô, já vamos começar a passar problema e, quem sabe, perder a Supercopa Sul-Americana, que seria uma tragédia. O Flamengo precisa ganhar esse campeonato, esse troféu, na verdade, para poder começar a passar uma borracha nesse início ruim de temporada. Então vimos um Flamengo ontem taticamente disperso, um Flamengo desmotivado, um Flamengo que eu já estou bem convicto que isso aí não é questão física, não. Isso aí extrapola a questão física, isso aí é questão tática, questão técnica de vários jogadores que estão abaixo do que esperamos e o principal fator motivacional. O Felipe não está conseguindo motivar os caras. Parece que está todo mundo assim, a moda Bangu, sabe? Jogando por jogar, entrando em campo por entrar. Isso é muito ruim, isso é muito ruim. Então é a segunda vitória consecutiva do Flamengo. Terceira vitória consecutiva, considerando o 7-1 em cima do Sampaio Corrêa. Quarto resultado sem perder, antes havia empatado com o Internacional, mas todos esses jogos, com exceção do Sampaio Corrêa, que não é parâmetro, haja vista aí a fragilidade do adversário, o Flamengo jogou mal. A vitória contra o Vitória da Bahia foi uma vitória enganosa, foi uma das piores atuações do Flamengo, e ontem também. Vencemos jogando mal pra caramba. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? A gente está disputando o Campeonato Brasileiro, daqui a pouco começa a Libertadores, daqui a pouco começa a Copa. Onde é que isso vai parar? Que com esse futebol apresentado aí, vai ficar complicado. E ó, vamos embora pontuar algumas questões breves sobre alguns jogadores. O André, pô, nervosão, velho. O moleque tava nervoso pra caramba. Pô, foi até vaiado por parte da torcida. Os botafoguenses vaiaram o tempo todo, natural que tenha sido assim, normal, ele é cria de lá. Mas, pô, o gol que ele levou foi uma bola defensável. Eu não vou considerar como um frango, mas eu vou considerar como bola defensável. Teve um recuo do Danilo de cabeça que ele, pô, cara, quase que ele espinafra a jogada inteira, tão nervoso que ele tava. Depois ele vai tirar uma bola que sai para escanteio. Cara, o moleque tava ansioso demais, ansioso demais. Vamos considerar que é por conta da estreia em clássico, que é jogar contra seu ex-clube, né, o que eu revelou que é o Botafogo, tudo bem. Mas, sinceramente, não gostei do André, não. Esse goleiro aí, no início do ano, quando ele foi contratado, assim que ele chegou, eu falei que ele tem tudo para ser melhor que o Matheus Cunha. Eu tô achando que, bom, é prematuro dizer, peço até desculpas, mas que parece o Matheus Cunha, tá parecendo, tá? Não tá passando segurança nenhuma. O Emerson Royal, triste a atuação do Royal, né, gente? Triste demais. Ayrton Lucas, a mesma coisa. A dupla de zaga, Danilo e o Vitão, funcionou bem. Essa dupla é boa. O Vitão é muito bom zagueiro. E o Danilo, não tem nem o que questionar. Não tem nem o que questionar. A dupla funciona legal. Meio campo, Paquetá como segundo homem, funciona, mas ele deixa muito espaço. Ele não consegue marcar legal. E ontem na coletiva, o Felipe deixou bem claro uma coisa. Cara, até me deixou preocupado, porque o Felipe diz na coletiva que o Paquetá, lá no Lyon, se eu não me engano, que ele jogou lá, né, na França, ele até atuou como camisa 9. Botaram o Paquetá como falso 9. Pô, quer dizer, quando o Felipe fala isso, ele já bota a sementinha de que não vai demorar muito, ele vai querer usar o Paquetá como falso 9 a qualquer hora dessa. Meu irmão, era só o que me faltava. Era só o que me faltava. Ele deixou bem claro na coletiva. Paquetá é meio ofensivo, que já jogou ali, já fez isso, já fez ponta, já fez e aconteceu. Paquetá joga em qualquer função do meio campo para frente. Acabou, filho. Esse papo de Paquetá como segundo homem não existe mais. E eu já nem sei se é uma boa também. Para tu botar um jogador desse, para deixar espaço no meio campo, é melhor você manter o tradicional Jorginho quando voltar com o Eric Pulgar.
e o Paquetá mais avançado, e seja o que Deus quiser. Agora, cabe ao Lucas Paquetá manter a cabeça no lugar e jogar o que ele pode, jogar o que ele sabe, jogar tranquilo, porque ele tem talento para isso, né? Tem talento para isso. A finalização que ele promoveu ontem foi muito boa. Ele recebe uma bola limpinha do Bruno Henrique, ele tá ali na meia-lua, ele olha pro gol, bate com consciência. Quer dizer, então ele pode sim colaborar de modo ofensivo, mas atochá-lo como falso 9 é meio preocupante. Do mais, o Carrascal foi muito básico, o Felipe elogiou pra caramba, não sei que futebol é esse tão excelente que o Felipe Luiz está vendo no Jorge Carrascal, ontem ele foi uma água de salsicha. E o trio ofensivo, Plata, Samuel Lino e Bruno Henrique, sinto muito, gente, com todo respeito a todos eles, cara, um trio inexistente. Eu não sei quem foi o pior, minto, eu sei quem foi o pior, foi o Samuel Lino. Samuel Lino foi de longe o pior jogador do Flamengo. Ontem na coletiva também, foi um dos motivos que o Felipe deu na canela do repórter. O repórter meio que criticou a performance do Lino e o Felipe riu, irônico, e falou, cara, mas tem que olhar como um todo. Não é isso. Eu vi uma atuação muito boa do Lino, claro que ele tem que melhorar, mas defensivamente ele fez aquilo que eu peço, ele recompôs, não sei o que, parará. Cara, passou pano para a péssima atuação do Samuel Lino. Foi isso que o Felipe Luiz fez. Eu sei que é uma atuação frustrante, mas também quando entrou o Cebolinha, não sei se vocês concordam, também não foi bem não. Cebolinha entrou mal. E, de novo, o Flamengo foi um time protocolar. Venceu porque, apesar de todos os interesses, o elenco permite isso, o talento permite isso. Por isso que a gente conseguiu vencer o Vitória, por isso que a gente conseguiu vencer o Botafogo ontem, por isso que a gente meteu 7 no Sampaio, por isso que a gente vai continuar vencendo. Vamos vencer, vamos empatar, vamos perder. Mas, de novo, por conta do talento, não individual, não por conta do esquema tático, não por conta de uma vontade deflagrada ali pelo treinador para com os jogadores. Não, o Flamengo não tem esse sangue na veia, porque o treinador não tem sangue na veia. Então o trio ofensivo foi simplesmente ridículo. BH, Samuel e Plata não jogaram nada bem, o pior foi o Samuel. Pior em campo por parte do Flamengo, Samuel Lino. Melhor em campo por parte do Flamengo, Lucas Paquetá, que jogou solto e conseguiu fazer um gol bacana, interessante e tudo mais. Menção honrosa para quem? Para Vitão, né? Para Vitão. Menção honrosa para o Vitão, que passou uma segurança legal. A gente sabe que caso o Léo Ortiz continue mordendo a fronha, ruindo a corda, meu irmão, vai ter que pegar banco. Pegando o banco, o Vitão tá ali para ser o titular e eu não tenho dúvidas disso. Menção honrosa também para o Eric Pulgar, que embora o gol do Botafogo tenha saído nas costas dele e esse gol foi minimizado pelo Felipe, o Eric Pulgar fez outro gol e para o volante isso é muito importante. 2 jogos consecutivos, né, se eu não me engano, que o Pulgar marca, isso é muito bom, dá confiança para o jogador. Agora, tomar gol de bola parada de novo é complicado, aí tá na hora do trabalho do Rodrigo Caio voltar a fazer efeito, porque antes do Rodrigo Caio chegar, que havia lá o tal do Bruno Alegria, como é que é o Bruno Alegria, Bruno Felicidade, sei lá qual era o nome daquele rapaz que trabalhava com o Felipe. Antes dele ser demitido, o Flamengo estava levando gol de bola aérea direto. O Rodrigo chegou e corrigiu isso aí. O Flamengo passou a fazer gol de bola parada e o Flamengo parou de tomar gol de bola parada, né? E agora voltou. Se eu não me engano, já é o segundo ou terceiro gol, acho, nessa temporada que a gente levou de bola parada. Terceiro ou quarto gol aconteceu em cima da Eric Pulgar ontem, aconteceu antes em cima do Ortiz, aconteceu em cima do Léo Pereira. Então, quer dizer, não é culpa propriamente do atleta, é culpa do posicionamento do atleta. O posicionamento é treinamento, é culpa de quem está organizando o sistema defensivo. Então, é um defeito crônico que não importa quem está ali na marcação. Eu sei que tem um mérito do atacante do Botafogo, no caso ali do Barbosa, né? Todos os jogadores, até o Felipe na coletiva falou sobre isso, tem mérito deles, mas tudo bem. O Flamengo tem que minimizar esses gols de bola parada, porque, de novo, tomar gol no Carioca é uma coisa, tomar gol no Brasileiro é diferente, tomar gol na Libertadores assim é pior ainda, isso pode custar muito caro. Então fica essa dica aí para o sistema defensivo melhorar. E outro motivo, né, de ironia do Felipe, o repórter falou sobre isso. Aí o Felipe fala, não existe setor defensivo, existe sistema, como é que é? Não existe setor defensivo, existe o sistema defensivo. Meu time marca desde lá de cima até embaixo. Pô, cara, de arrogância total essa parada aí. Então não gostei, cara, não gostei nada da postura do Flamengo. Claro, gostei da classificação. Vamos pegar o Madureira, 2 jogos na Série, tu imagina a chatice que vai ser esses 2 jogos. Primeiro no Maracanã e o segundo, em teoria, tem que ser em Conselheiro Galvão, mas provavelmente o Madureira vai vender o mando para fazer renda. A renda do segundo jogo é dele, Madureira, então fará no Maracanã. 2 jogos no Maracanã, o Flamengo já está na final e vai sair ali entre Fluminense e Vasco, enfim, provavelmente vai ser
Flamengo e Fluminense de novo na final do Campeonato Carioca. Jogo único, seja o que Deus quiser. Não gostei nada de ontem, não gostei da coletiva, mas o que se pode fazer? Agora deixar o dia passar, continuar acompanhando o Flamengo, que quinta-feira tem Lanús. Valeu, Nação Rubro-Negra, muito obrigado. Like no vídeo, inscrição no canal, comentário aqui no vídeo, hypada e tamo junto. Valeu!